O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele encaminhou hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, a CCJ, a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. Apesar do presidente da Câmara ter encaminhado esse projeto, o governo federal fala sobre a possibilidade de enviar um outro projeto, um projeto de autoria do próprio Executivo. Essa informação foi confirmada por uma fonte do Palácio do Planalto, a nossa colega, a repórter Rani Veloso, na capital federal. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou a iniciativa do presidente da Casa, destacou o ambiente de diálogo entre o Legislativo e o Executivo, entre a Presidência da República e a Câmara dos Deputados. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Motta está ao vivo com a gente lá no Rio de Janeiro. Motta, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Se Hugo Motta tinha alguma dúvida em relação a tal proposta que altera a escala 6x1, parece que não há mais, né? Encaminhou o projeto para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, é preciso discutir o quê? O que é que está em jogo quando se fala em uma alteração tão importante nas relações de trabalho, hein, Motta? Tudo, Caniato. Tudo está em jogo. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite a você, espectador e ouvinte, que nos dá a honra de falar com você. O que você faz quando você é um político, tem um cargo importante no Congresso e recebe uma proposta que você sabe que é péssima para o país, mas que tem apelo popular ou populista? O que você faz? Esse ano é de eleições. E aí, qual é a decisão? Essa é uma situação hipotética, né? Claro. Mas o dilema é real. Os críticos dizem que o modelo das democracias não seleciona os melhores líderes. Ele seleciona os melhores enganadores. E o político populista é como um pai que enche o filho de doces, comprando a alegria de hoje às custas do futuro. Quer dizer, a discussão é importante sobre o fim da escala 6x1, a proposta que será analisada pelos deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ da Câmara, que avalia justamente a constitucionalidade de uma proposta. Chama agora o Luiz Felipe Dávila. O Dávila está ao vivo com a gente, também vai trazer suas reflexões, as análises em torno da possibilidade de acabar com a escala 6x1, e aí as empresas, os empresários teriam de adotar um novo sistema, 5x2, 4x3, quem pagaria essa conta? Enfim, muitas perguntas sem resposta. Dávila, seja bem-vindo. O Dávila sempre gosta de lembrar de reformas trabalhistas que foram feitas no passado e que nem sempre são respeitadas pelos magistrados que atuam na justiça trabalhista, né, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Musa, boa noite, Roberto Motta e a nossa querida audiência. Eu gosto de lembrar assim, porque nós já temos uma lei aprovada, uma reforma trabalhista aprovada, Caniato, que ela precisa ser cumprida. Não é preciso nenhuma lei 6x1, 4x3, o que vocês quiserem, não precisa de lei nenhuma, é só seguir o que está na reforma trabalhista. A reforma trabalhista garantiu a flexibilização das regras, criou o banco de horas e a prevalência do negociado sobre o legislado. Então é só cumprir o que está na legislação trabalhista, o que é a reforma trabalhista. Cada um adotaria o sistema que bem entendesse, de acordo com a natureza do trabalho, da atividade econômica. Não precisa lei nenhuma. Essa lei é demagógica, populista e um desastre para o Brasil. Ela vai gerar desemprego, vai aumentar o desemprego formal, né? Isso o que faz? Aumenta a informalidade e vai destruir empregos de qualidade. E como eu gosto sempre de citar aqui, o grande professor José Pastore, que é a maior sumidade nessas questões, a lei aumentaria em mais de 20% o custo trabalhista, que já é um dos mais caros do mundo. Então, contratar uma pessoa
vai custar mais de 112%, 113% do salário. Isso vai quebrar a empresa. Isso vai ter um impacto tremendo no aumento da informalidade e na destruição de bons empregos. Segundo ponto, isso vai ter um impacto gigantesco nas folhas dos estados e municípios, em áreas como segurança pública, hospitais, escolas, justiça e principalmente aposentadoria. Vai quebrar estados e municípios, vai ter um impacto explosivo nas contas públicas. Então, aprovar esse projeto é um suicídio político. Pode até dar um votinho agora, mas vai deixar uma bomba no colo dos estados e municípios, vai destruir empregos formais, vai aumentar o custo da contratação para as empresas, tudo o que o Brasil não precisa num ano que, infelizmente, a economia vai rastejar em torno de 1,5%. Pois é, são vários aspectos técnicos que deveriam ser colocados nessa avaliação, nessa discussão, mas é preciso também considerar um artifício, uma artimanha de muitas administrações. Daqui a pouco o Bruno Musa chega ao vivo, vai trazer também a sua análise. O Musa sempre gosta de avaliar e analisar a questão que envolve a produtividade. Uma proposta como essa iria prejudicar ainda mais a produtividade do trabalhador brasileiro. E o trabalhador brasileiro é pouco produtivo se nós compararmos com trabalhadores de outros países, inclusive da América do Sul. Deixa eu só passar para o Roberto Mota, porque o Mota fez uma comparação e uma analogia. Mota, enfim, vocês, os nossos colegas, os analistas falam em demagogia, Dávila falou em populismo, outros falam em irresponsabilidade, o Bruno Musa gosta de falar em prejuízo à produtividade do brasileiro, mas eu queria que você se aprofundasse naquela avaliação, reflexão que você fez, como tirar então o doce da boca da criança, Mota, porque para boa parte da população isso soa, uma proposta como essa soa como um grande benefício, como uma grande conquista. E aí, é preciso falar o que para essas pessoas? Tem várias formas da gente explicar essa farsa, né? Uma delas é perguntar por que o governo ou o Congresso não aumentam o salário mínimo para 20 mil reais? Por que não? Essa era uma medida que dava para passar com uma canetada. Por que o salário mínimo não é 20 mil reais? É preciso responder essa pergunta. A outra pergunta é, por que com a maravilha da legislação trabalhista brasileira, todo brasileiro, se tiver uma chance, pega um avião e vai morar nos Estados Unidos, nem que seja para entregar pizza? Por que, gente? É preciso pensar. Outra pergunta, por que é o Estado que tem que decidir quantos dias você vai trabalhar? Por que o Congresso tem que se meter nesse assunto? Porque o trabalhador não pode, ele mesmo, decidir se ele quer trabalhar 6 dias por semana, 4 dias ou até um dia. E aí ele ajusta com o patrão o salário de acordo com a quantidade de dias. Por que não? Eu vou responder essa pergunta. E eu vou responder com números. Vamos tomar como exemplo um trabalhador que ganha um salário de 10 mil reais por mês. Esse trabalhador, ele custa para a empresa mais ou menos por volta de 18 mil. Ele custa quase o dobro por causa dos impostos e taxas que o empregador tem que pagar. Então, o empregado custa 18 mil, mas o salário dele é 10. Só que tem o seguinte, meus amigos, desse 10 mil de salário, o trabalhador só leva para casa, só entra na conta dele por volta de 7 mil. O resto fica retido, como imposto de renda ou contribuição disso ou daquilo. Ele ganha 10 mil de salário, ele leva 7 mil para casa, mas não acabou ainda. Desses 7 mil que entra no bolso dele, ele vai gastar aproximadamente a metade para pagar os impostos que estão embutidos em tudo que a gente compra. Em alguns produtos, esses impostos chegam quase a 50%. Em outros, são mais do que 50%. Então, você vai no supermercado e compra um produto que custa R$ 8, 3, 4 desses reais são de imposto.
Então, olha, desses 7 mil que o trabalhador leva para casa, ele paga metade em imposto, sobra apenas R$ 3.500 para pagar todas as despesas dele, inclusive alguns impostos, como o IPVA, o IPTU, que não estão embutidos no preço dos produtos. Repetindo, o trabalhador que ganha 10 mil de salário, sobra no bolso dele apenas 3.500. O resto vai para o Estado. É por isso que o Estado quer se meter nessa história. Bruno Musa também, ao vivo com a gente, vai trazer os apontamentos, as análises a respeito da possibilidade de acabar com a escala 6x1. O texto que envolve aquela proposta de emenda à Constituição foi enviado, inclusive, para a CCJ da Câmara. Musa, tratamos já disso em algumas ocasiões aqui, mas queria que você analisasse com o nosso público quais são os riscos da implementação de uma matéria como essa. O que mudaria? Você sempre fala em produtividade, mas para além disso. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, todos que nos ouvem. Eu estava já conectado quando você falou a respeito da produtividade que eu comento, e de fato é justamente isso. Essa produtividade ela é um número, não sou eu inventando, é quanto que o trabalhador produz com o que tem disponível, o capital e a mão de obra. E como você muito bem falou, nós somos muito atrás, não apenas dos países desenvolvidos, mas somos atrás também dos países pares aqui da América Latina, incluindo a Argentina, que teve deterioração por décadas de sua capacidade de produção, e mesmo assim a produtividade da Argentina é superior à nossa. Portanto, quando nós tiramos horas ou dias de trabalho e nós temos uma produtividade já baixa, o que vai acontecer com o nível da produção, ou seja, provavelmente, é uma matemática, cai também. Provavelmente eu fui bonzinho, é uma obviedade que ela cai. E fazendo esse link que o Mota muito bem colocou, eu queria fazer duas ponderações complementares aqui a ele. Ele falou, o trabalhador que ganha 10 mil, entra 7 mil no bolso, ele paga 50% de imposto, sobra 3.500 para ele consumir com uma moeda que cada vez vale menos. Só que também, esse mesmo trabalhador que ganha 10 e sobrou 3,5, como ele muito bem detalhou, custa para quem o está contratando dentro do regime da CLT mais de 15 mil reais. Em alguns casos, você chega até 80% do custo. Então, para a empresa, ele custa 18 e sobra 3,5 para ele. O restante fica com o Estado. E quem é o Estado? Vamos dar nome a eles, porque vale a pena. Eu assisti um podcast muito interessante esse final de semana, da Malu Gaspar, que vem fazendo um belo trabalho ali, falando dos casos do Banco Master, etc. E ela falou, vindo dela, que tem uma visão até, digamos, mais ao centro, eu diria assim, que o Estado, ela falou exatamente aquilo que nós falamos aqui, não é um ente abstrato. Isso significa que você não sai na rua e encontra o Estado para dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Não, eles são pessoas com nome e com CPF, pessoas que tomam decisões por você. Como muito bem o Mota falou, por que aqueles burocratas têm que dizer para você quantos dias você vai trabalhar por semana? Por que eles têm que comandar a sua aposentadoria? Por que eles têm que pegar um dinheiro para colocar no FGTS que rende menos que a poupança quando a Selic está 15, porque o governo gasta mais e precisa manter a taxa de juros alta? O seu dinheiro podia render 15, mas de maneira obrigatória fica retido no FGTS para render menos que a poupança, porque aí o governo usa o teu dinheiro a um custo de captação mais barato. Esse é o Estado. São essas pessoas, esses burocratas que mandam na máquina pública e mandam na sua vida. E isso começou a ruir. Essa crença, essa filosofia de vida que funcionou por décadas, começou a ruir, porque as pessoas agora, através da tecnologia e da informação descentralizada, começaram a perceber que grande parte daquilo que você ganha não vai porque você terá retorno. Vai para bancar uma máquina inchada, pública, ineficiente e corrupta por natureza, por definição, em maior grau ou em menor grau, mas sempre com desvios de conduta, incentivos perversos para quem comanda essa máquina. Então, cada vez mais essa informação descentralizada coloca na boca das pessoas que eles devem ter liberdade e flexibilidade de escolher o seu regime trabalhista. E isso passa pelo PEC da fim da escala de 6x1, onde esses burocratas querem cada vez comandar a sua vida, sem te perguntar se é isso que você quer.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe. Como o Musa comentou a análise feita pelo Mota, quer trazer um complemento, Mota, ao que disse o Musa? Depois eu passo para o Dávila. Não, o Bruno falou exatamente a realidade, e esses cálculos são assustadores. Quando você faz esses cálculos para uma pessoa que não tinha noção do que acontece, a primeira reação da pessoa é não acreditar que é isso que está acontecendo. Mas essa é a realidade. Um trabalhador que recebe um salário de 10 mil, ele custa para a empresa 18 mil. E no final das contas, sobra no bolso dele 3.500. A diferença entre os 3.500 e os 18 mil vai para os cofres do Estado. Vai pagar a gasolina dos jatinhos, as viagens ao exterior, todas as mordomias do Estado. Tranquilo, é isso. O Mota vai tomar uma água, deixa eu só passar para o Dávila. Dávila, assim, várias pessoas, quando a gente faz uma discussão como essa, listam possíveis consequências, provavelmente empresários, né? Ou pequenos comerciantes, o camarada, sei lá, que tem uma venda, um açougue, uma pequena mercearia em uma cidade do interior. O que é possível nós adiantarmos para quem emprega no Brasil? Quais são as consequências? Porque o camarada não vai conseguir, com aquele faturamento, manter o mesmo número de funcionários, né? E dar conta daquela escala que ele se organiza para atender o seu público. O que já se imagina que deve acontecer? Demissões? Mandar todo mundo embora e recontratar um número maior de funcionários com salários mais baixos? O que se sabe sobre possíveis consequências? Bom, 3 consequências. Aumentar a demissão. Segundo é contratar como PJ. E terceiro é contratar na informalidade, sem nenhum acordo formal. Tudo isso é um desastre para o trabalhador e para o empresário, que vai ter que trocar uma mão de obra mais qualificada por uma pior. E além desse cenário preocupante desenhado pelo Mota e pelo Musa, nós não estamos levando em consideração um outro custo, Caniato, que é o montante de dias descansados que você vai ter que remunerar por isso. O Brasil já é campeão mundial no quesito de férias. Nós temos na legislação 30 dias de férias. Nenhum país do mundo tem isso, só o Brasil tem 30 dias de férias. Nos Estados Unidos você negocia os dias de férias, na Europa é em torno de 20 dias, só a gente tem 30. E além dos 30, tem um abono, tem mais um abono de 1/3, o que equivale mais a uns 10 dias. Depois tem os feriados. Se você somar tudo isso, você vai, e mais agora com o benefício do descanso, você vai remunerar no ano mais o descanso do que dias trabalhados. Isso é um desastre, principalmente para o quesito que o Musa sempre gosta de trazer aqui, que é a produtividade. A produtividade vai cair ainda mais com isso. Então isso vai ter um impacto desastroso no PIB brasileiro, vai fazer com que o PIB caia mais do que está caindo, num momento de recessão. Não dá para entender como é que você pode colocar um projeto desse num momento econômico desastroso, que tem grave escassez de mão de obra, tem um ajuste fiscal complicadíssimo que o governo tem que fazer para tirar o Brasil desse buraco. Os governos vão gastar mais, o governo estadual e municipal vão ter um aumento de despesa num ano que tem que cortar gasto. E, além de tudo, uma vontade inacreditável desse governo de usar esta legislação para remunerar mais o descanso do que o trabalho e destruir empregos formais. É realmente um populismo numa escala preocupante num ano eleitoral. Aliás, ano eleitoral devia ser proibido votar matérias desse teor, porque isto é só demagogia que custa caro para os cofres públicos e para as empresas e prejudicará os trabalhadores. Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer tipo de novidade em relação a esse texto. Tenho toda certeza que os parlamentares vão promover algum tipo de ajuste e alteração nesse texto da proposta de emenda à Constituição, e a gente vai acompanhar cobertura completa aqui na Jovem Pan.